Quando a gente pensa em Natal, o que vem à sua mente? Talvez luzes, pisca-pisca, árvores decoradas, presentes, comida boa e a família reunida. E tudo isso é maravilhoso. Mas o verdadeiro Natal, a história que deu origem a tudo isso, não começou com uma grande festa. Pelo contrário, começou no silêncio, na simplicidade, em um lugar humilde, com a promessa de Deus finalmente se cumprindo. O Natal é o dia em que o céu tocou a terra. É o momento em que Deus, o Criador de tudo o que existe, decidiu entrar na nossa história, na nossa realidade. Mas ele não veio como um rei, poderoso, em um palácio, cercado de luxo e poder. Ele veio como um bebê frágil, vulnerável, deitado em uma manjedoura, um coxo de animais. Hoje eu quero te convidar a ir além das luzes e das festas, para descobrir o verdadeiro significado bíblico do Natal e entender por que essa história de mais de 2000 anos continua transformando vidas e trazendo esperança até hoje. Fica comigo até o final. Sabe, a história do Natal não começa em Belém. Na verdade, ela começa muito, muito antes, lá no Antigo Testamento. Centenas de anos antes de Maria e José. O profeta Isaías já anunciava um evento extraordinário. Ele escreveu assim: A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Pensa comigo no peso dessa palavra. Emanuel, em hebraico, significa Deus conosco. Não é Deus lá em cima, Deus distante, ou Deus observando de longe. É Deus conosco, aqui, presente. Durante séculos, o povo de Israel esperou por esse Messias, esse Salvador prometido, alguém que traria libertação, esperança e redenção. Às vezes, a espera parecia longa demais. O silêncio de Deus parecia ensurdecedor. Mas Deus nunca se esquece das suas promessas. Ele estava apenas preparando o tempo perfeito, o momento exato na história, para que o seu plano se cumprisse da forma mais incrível possível. Cada detalhe estava sendo cuidadosamente orquestrado para o nascimento que mudaria tudo. E quando o tempo perfeito chegou, Deus não escolheu uma rainha, uma celebridade ou alguém influente. Ele escolheu uma jovem simples, de uma cidade pequena e sem importância chamada Nazaré. O nome dela era Maria. Ela não tinha status, não tinha riqueza, não tinha destaque social. Era uma jovem comum, noiva de um carpinteiro chamado José. Mas ela tinha algo que Deus valoriza acima de tudo: um coração disposto. Quando o anjo Gabriel apareceu e anunciou o plano impossível de Deus, que ela, uma virgem, conceberia o Filho do Altíssimo, menos a reação dela foi de fé pura. Ela disse: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que resposta poderosa! Maria nos ensina uma lição fundamental sobre o Natal. Deus não procura nossa grandeza exterior, nossas habilidades ou nossa importância aos olhos do mundo. Ele procura nossa disposição interior. Ele procura um coração que confia, mesmo sem entender tudo. O Natal começa exatamente assim, com alguém que diz sim para Deus, que confia no plano dele, mesmo quando parece assustador, confuso e impossível. A jornada de Maria não foi fácil, mas a sua fé abriu a porta para que um milagre acontecesse. Agora, vamos pensar em José. Muitas vezes, ele fica um pouco à margem da história, mas o seu papel foi absolutamente crucial. Tente se colocar no lugar dele por um instante. Ele era um homem justo, um homem bom, que amava Maria e planejava se casar com ela. De repente, ele descobre que sua noiva está grávida, e ele sabe que o filho não é dele. Imagine a dor, a confusão, a vergonha pública, o sentimento de traição. A lei da época permitia que ele a denunciasse publicamente, o que poderia levar Maria a ser apedrejada. Mas, mesmo em sua dor, José decidiu ser misericordioso e planejou Dixalá, em segredo. Foi então que um anjo apareceu para ele em sonho e explicou a verdade. Aquele bebê era obra do Espírito Santo. E o que José fez, a Bíblia diz de forma simples, mas profunda. José fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Ele obedeceu. Ele deixou de lado o medo, a dúvida e a opinião dos outros, e escolheu confiar em Deus. O Natal também fala sobre essa obediência silenciosa. Fala sobre fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está vendo, sobre proteger o plano de Deus, mesmo quando custa caro. Deus usou a integridade e a obediência de José para proteger o maior presente que a humanidade já recebeu. Chegamos então à noite do nascimento. Maria e José tiveram que fazer uma longa e cansativa viagem de Nazaré a Belém. E quando chegaram, não havia lugar para eles na hospedaria. Nem um quarto, nem uma cama,
nenhum conforto. O Rei dos Reis, o Salvador do mundo, estava prestes a nascer. E o mundo não tinha um lugar para recebê-lo. A Bíblia nos conta que Maria deu à luz o seu filho primogênito. Envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Pensa na cena. Jesus não nasceu em um berço de ouro, em um palácio cercado por servos. Ele nasceu em um estábulo, um lugar de animais. E seu primeiro berço foi um coxo de comida. Isso não é um mero detalhe. É uma mensagem poderosa. Deus estava virando a nossa lógica de cabeça para baixo. Ele estava mostrando que o seu reino não é sobre poder, riqueza ou status. Deus se aproxima dos humildes. O Salvador do mundo veio de uma forma totalmente acessível. Ele não estava trancado em um castelo protegido por guardas. Ele estava ali, vulnerável, ao alcance de todos, ricos e pobres, sábios e simples. A manjedoura é o grande convite de Deus. E quem foram os primeiros a receberem o anúncio oficial do nascimento do rei? Foram os imperadores? Os sacerdotes? Os estudiosos? Não. Foram pastores de ovelhas. Naquela sociedade, os pastores eram considerados pessoas simples, muitas vezes marginalizadas. Eles estavam no campo, cuidando de suas ovelhas, durante a noite, fazendo o seu trabalho, humilde de sempre. E foi para eles que um anjo apareceu, e uma luz gloriosa brilhou no meio da escuridão. O anjo disse: "Não tenham medo. Trago para vocês uma boa notícia de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor." A primeira plateia do anúncio do Natal não estava em um templo, mas em um campo. Os primeiros convidados não eram a elite, mas os trabalhadores comuns. Essa é a beleza do Evangelho. O Natal anuncia que ninguém está longe demais do amor de Deus. A boa notícia não é para um grupo seleto. É para todos, para os que se sentem esquecidos, para os que trabalham no escuro, para os que acham que não são importantes. A mensagem é clara. O Salvador veio para você. Então, qual é o verdadeiro significado do Natal, afinal? É muito mais do que uma tradição. O Natal é a história de Deus se aproximando radicalmente do ser humano. É a história da luz que invade as trevas para nunca mais sermos os mesmos. É a história da esperança que nasce exatamente onde havia medo e incerteza. Como diz a passagem mais famosa da Bíblia, em João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não nasceu apenas para ser um bom mestre ou um exemplo moral. Ele nasceu com um propósito maior. Ele nasceu para morrer. A manjedoura, aquele berço humilde, aponta diretamente para a cruz. Foi na cruz que ele pagou o preço pelos nossos erros, nos oferecendo perdão e reconciliação com Deus. E a cruz aponta para o túmulo vazio, para a ressurreição, que é a nossa garantia de vida nova e eterna. O Natal é o começo da maior história de resgate de todos os tempos. Ao nos aproximarmos do Natal, eu te convido a fazer uma reflexão. O maior e mais valioso presente de Natal não está debaixo da árvore. Ele está na manjedoura, na cruz e na ressurreição. O maior presente é Jesus. O Natal celebra o fato de que Deus não desistiu de nós. Ele nos amou tanto que veio pessoalmente ao nosso encontro. A pergunta que fica é: haverá lugar para Ele em nosso coração? Que neste Natal, mais do que celebrar uma data, mais do que trocar presentes, possamos acolher o verdadeiro presente. Que possamos abrir a porta do nosso coração para Jesus, experimentar a paz e a esperança que só Ele pode dar, como os anjos cantaram naquela noite santa. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Que essa paz inunde a sua vida e a sua família. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Um feliz e abençoado Natal para você.